Fala, galera Agnus, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e a gente está aqui compartilhando com vocês uma palavra que é sobre o poder da oração em outras línguas. Esse é o nosso terceiro vídeo, tá? No primeiro e no segundo vídeo, a gente compartilhou um pouco da palavra. Eu fiz ali 2 perguntas em cada vídeo. Hoje eu vou estar fazendo mais 2 perguntas. E agora, nesse momento, eu quero pedir a você que você feche os seus olhos para a gente estar orando. Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por esse tempo, um tempo de preparação, um tempo de conhecimento da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento, possa trazer, Senhor, a revelação da Tua vontade para a nossa vida, que nós possamos aprender um pouco mais sobre a Tua vontade, sobre o Teu querer. Muito obrigada, Espírito Santo, porque você é o nosso ajudador, nos ensina e nos ajuda, no nome de Jesus. Amém? Então, nós estamos falando sobre o poder da oração em outras línguas e a palavra-chave para essa matéria está lá em 1 Coríntios 14, no versículo 2, e eu vou estar lendo para vocês mais uma vez. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Então, a oração em outras línguas, ela é um mistério para o nosso entendimento, né? E para as pessoas que nos ouvem, também, eles não conseguem discernir naturalmente. E essa oração é uma oração que edifica a nossa vida, como o apóstolo Paulo, ele fala. Ele fala lá nesse mesmo capítulo 14, no versículo 4, ele fala que aquele que ora, que fala em línguas, ele edifica-se a si mesmo. É uma oração que traz edificação para a nossa vida, para o nosso espírito, ok? Por isso é importante essa prática. Deve ser uma prática na minha vida e na sua vida. Eu falei sobre as três coisas importantes, né, para nosso crescimento espiritual, que é a leitura da palavra, o estudo da palavra, a oração no entendimento, com base na palavra, e a oração em outras línguas. As orações no entendimento, baseadas na palavra, elas também são orações inspiradas pelo Espírito Santo. E a oração em outras línguas, ela é aquela oração, vamos dizer, uma oração secreta. É como se fosse secreto, é algo assim secreto entre o Espírito Santo e Deus. É como se o Espírito Santo estivesse conversando com Deus a seu respeito, a respeito das suas necessidades, das coisas que você tem no teu espírito, no teu homem interior, entende? E a oração no entendimento, a oração em português, que é a oração na nossa língua, ela não consegue colocar diante de Deus tudo aquilo o que realmente a gente necessita. Então o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ele esclarece isso. Ele discerne as nossas reais necessidades. Tem um versículo que diz que o Espírito Santo, ele prescruta o coração, ele sabe discernir, ele investiga, ele consegue entender o que Deus quer para a nossa vida. Daí ele é tão importante para que o Senhor complete a obra na nossa vida. Então a prática, né, na oração em outras línguas, ela vai ela vai nos ajudar a viver a vontade de Deus, a cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Porque nós fomos criados, todos nós fomos criados para cumprir um propósito. E o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a discernir essas coisas. Ele vai nos ajudar, vai nos capacitar para viver esse propósito. Por isso, a importância dessa oração, da oração em outras línguas. E aqui também fala assim que o falar em línguas faz parte do propósito de Deus para a nossa vida, como eu falei. É a ferramenta que o Espírito Santo usa para trabalhar em cada um de nós de forma mais profunda. Então é isso.
o que o Espírito Santo faz. Ele vai nos ajudando, ele vai nos moldando, ele vai nos preparando para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. Eu posso perguntar para você, você quer fazer a vontade de Deus? Você quer obedecer a Deus? Então tenha intimidade com o Espírito Santo. Quando a gente recebeu Jesus como Senhor da nossa vida, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Nós somos a casa onde o Espírito Santo mora. E daí tem o versículo que a gente precisa entender que como templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar do nosso corpo. E como é que a gente cuida? A gente cuida da nossa saúde, para a gente ter uma saúde boa, que é para a gente poder viver bem e cumprir o propósito. A gente também precisa cuidar das coisas que a gente vê, das coisas que a gente ouve, porque isso tudo entra no nosso coração, sabe? As coisas que a gente vê, as coisas que a gente ouve podem influenciar a nossa vida. Então, é importante a gente buscar em Deus o discernimento para saber que tipo de... O que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? Isso vai me ajudar a crescer espiritualmente? Isso vai me dar o discernimento? Isso vai me ajudar a compreender a vontade de Deus? Isso vai me aproximar de Deus ou vai me afastar de Deus? A gente precisa saber reconhecer essas coisas, porque senão a gente começa a ficar com a mente muito atordoada, muito cheia de informações. A palavra de Deus diz que no mundo existem muitas vozes. Deus, ele é espiritual. Nós também somos espirituais. E aí a gente precisa ter o discernimento para saber reconhecer qual é a voz de Deus, qual é a voz do mundo e qual é a voz do diabo. E a intimidade com o Espírito Santo vai nos dar esse discernimento, ok? Essa prática, a prática de orar em outras línguas, vai fazer com que a obra de Deus se complete na nossa vida. O Espírito Santo veio habitar em nós para nos capacitar a viver como Jesus viveu. Aí a gente sabe que Jesus, ele é o quê? Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo, um exemplo de filho, um exemplo de obediência, um exemplo de fidelidade. Então ele é o nosso exemplo e o Espírito Santo ele vem habitar dentro da gente para nos ajudar, para nos dar a capacidade da gente ter uma vida de fidelidade, de obediência ao Senhor. Olha como é tremendo. Então, se a gente pudesse discernir, se a gente pudesse entender a importância dessa intimidade, a gente ia mergulhar mais nisso. A gente ia buscar mais do Espírito. A gente iria orar mais em outras línguas. Ah, mas de repente você pode estar dizendo, eu não oro em outras línguas, eu não sei se sou batizado, eu não sei orar em outras línguas. Ok, não precisa ficar nervoso. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. E aí, quando você estiver orando, você pode orar e falar, Espírito Santo, eu quero falar em outras línguas, me ajude a falar em outras línguas. E ali você vai estar buscando nessa intimidade. Você pode também pedir ajuda de alguém que você saiba que possa te ajudar. No culto, você pode chegar e falar, irmã, eu queria ser batizado no Espírito Santo. E você vai lá na frente, elas vão te ajudar, eles vão te ajudar para você começar a orar em outras línguas. Mas o Espírito Santo, ele já habita dentro de você. E você pode também ser batizado em outras línguas no seu quarto, quando você estiver orando, e você vai orando, você vai buscando, e você vai percebendo que você vai começar a perceber uma alegria no teu espírito, você vai começar a ser inspirado pelo Espírito Santo, e de repente você vai começar a orar em outras línguas. Agora, você não pode ter medo e nem ficar com dúvida, tá bom? O Espírito Santo, ele já está dentro, ele já habita em você. Agora, vamos voltar aqui. Ele, o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Lá em João 14, vou estar aqui orando com vocês. João 14, fala que ele é o nosso ajudador.
João 14, 26. Ele fala assim, ó. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Você tá vendo? O Espírito Santo viria, né? Jesus falando que o Espírito Santo viria quando ele subisse ao céu, quando Jesus Cristo subisse ao céu, não é? O Espírito Santo viria para ser o quê? O nosso ajudador. E ele vai revelar para a gente, ou seja, ele já veio, porque Jesus Cristo já morreu, ressuscitou e voltou para o céu. E enviou o Espírito Santo. Lá em Atos 2, fala sobre a descida do batismo do Espírito Santo sobre os discípulos e sobre todos os demais que estavam reunidos naquele lugar. Jesus falou para eles, olha, fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos. O Espírito Santo veio. E ele veio habitar dentro de nós. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, como está dizendo aqui em João 14, no versículo 26. Ele pode também nos guiar em nossas decisões e nos protege de muitos perigos. Você vai receber... mas você ainda não ora em outras línguas, mas o Espírito Santo já está dentro de você. Ele pode trazer para você, assim, uma nota, né, para você sair de determinado lugar, para você não andar com determinada pessoa, ok? O Espírito Santo faz isso. E aqui está dizendo, nesse versículo. E eu vou te falar uma coisa. O meu filho, uma vez, ele saiu do culto, tinha terminado o culto, ele foi para o ponto pegar o ônibus, e ele estava lá, mexendo no celular, esperando o ônibus. E o Espírito Santo, sabe, deu aquela informação assim no espírito dele. Vai para a praça. Pegar o ônibus lá na praça. Mas ele estava cansado, ele já estava sentado naquele ponto, ele resolveu ficar ali mesmo. O que aconteceu? Parou um carro na frente dele, apontou uma arma para ele, levou o celular dele. Graças a Deus, não fez nada demais além de levar o celular dele. Mas ele recebeu uma informação no espírito dele para ele ir para outro lugar. Você entende? É isso que o Espírito Santo faz com a gente. Ele vai nos dar informações, vamos dizer assim, ele vai nos dar informações privilegiadas, de acordo com o nosso nível de intimidade, dos lugares aonde a gente pode ir, dos lugares que a gente pode frequentar, dos filmes que a gente pode ver ou não. Você entende? Para isso a gente tem que estar o quê? Com o nosso coração sensível, disposto a obedecer aquilo que o Espírito Santo nos disser. Lá em Romanos, no capítulo 8, vamos lá, Romanos 8, deixa eu ver o tempo. Romanos 8, no versículo 26, ele fala, Romanos 8, 26, ele diz assim, ó, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. Olha só. Então, o que acontece? O Espírito Santo também nos ajuda na nossa fraqueza. Quando a gente está se sentindo debilitado, fragilizado, às vezes aconteceram algumas coisas, a gente pode se colocar na presença de Deus e começar a orar e pedir ao Senhor que Ele nos fortaleça. Amém? Porque a palavra de Deus, ela diz o quê? Diga ao fraco, eu sou forte. Como que o fraco vai dizer que é forte? Porque ele sabe, ele entende que ele tem um poder habitando dentro dele, que esse poder o torna forte, apesar do que ele sente, apesar do que ele vê. Amém? Porque nós não vivemos pelo que nós vemos ou sentimos, nós vivemos pelo que nós cremos. Então, quando a gente tem a certeza do Espírito Santo, do poder que ele carrega, que ele colocou em nós, do poder que ele tem e que está dentro de nós, a gente pode até se sentir fraco, mas a gente sabe que em Deus, através do Espírito Santo, nós somos fortes. Então, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Ele também nos ajuda a nos mantermos limpos do pecado. Ele nos consola, ele também nos ajuda a fazer escolhas importantes.
Olha quanta coisa o Espírito Santo veio para nos ajudar. Ele nos ajuda, gente, a viver de forma agradável, de forma extraordinária, fazendo a vontade de Deus. Vai depender o quê? Vai depender da minha disponibilidade, do quanto eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, então o que eu vou fazer? Eu vou ter mais intimidade com Ele. Não é? Eu vou orar mais, eu vou buscar mais. E com isso, ele vai me guiar em todas as coisas. Ele vai me conduzir em todas as coisas. Amém? É isso que o Espírito Santo vai fazer para nós. O que acontece? A gente pode ter uma vida abundante, uma vida fortalecida no Senhor. Aí lá em João 10:10 diz que o ladrão, né, que é o mal, é o inimigo, ele veio para fazer 3 coisas. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas aí Jesus diz logo em seguida, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, se Jesus Cristo veio para que eu viva de modo abundante e colocou dentro de mim o Espírito Santo, o que eu preciso fazer para ter essa vida abundante? Ter mais intimidade com o Espírito Santo. Amém? Então, fica ligado, ouve essa ministração. Se for necessário, você ouça mais uma vez, tá bom? E agora eu vou estar fazendo mais 2 perguntas. Anota aí. Quinta pergunta. Qual é a ferramenta usada pelo Espírito Santo para trabalhar em nossa vida? Qual é a ferramenta? Não é? E a pergunta de número 6. Quem veio morar em nós e por que o mundo não pode recebê-lo? Aí tem um versículo bíblico que fala que o mundo não pode recebê-lo porque o mundo não o conhece. Já estou te dando a dica do versículo. Fica lá no livro de João. Mais uma dica. Então, quem veio morar em nós? Tá fácil, não é? Você já sabe quem veio morar em nós. Agora, por que o mundo não pode recebê-lo? Aí você vai lá e você vai ler o versículo. Tá bom? E na próxima aula, a gente vai estar finalizando, vai ser a última aula, e eu vou estar falando sobre as perguntas finais, ok? Fiquem com Deus e sejam abençoados na prática da palavra.